Oi, mamães, tudo bom? Tô aqui me mordendo, como sempre, aqui com esses aparelhos. Fábio, tudo bom? Fábio, eu preciso do seu número pra gente trocar aquele papo sobre marketing digital, né? Você falou pra estar entrando em contato, mas eu não sei qual é que é o seu e-mail, né? Se você quiser botar aqui, eu não sei, ou lá na página. Se você puder mandar um direct, não sei, qualquer coisa lá no Instagram. Não sei se você segue a gente, Mamãe e Mulher. Acho que sim, né? Você já tá acompanhando a gente aqui. Gente, vamos lá, né? Mais um papo aqui, mais uma segunda. Agora tá sendo às 9 horas. Pra quem tá pela primeira vez, pra quem também tá vendo depois, né? Vai ver depois esse replay. Toda segunda, 9 horas, a gente abre aqui o canal da Mamãe e Mulher no Periscope e vamos falar de filhos. Ah, pronto, tranquilo, tranquilo. Pode deixar que eu dou uma olhada, Fábio, tranquilo. Tá? E aí a gente fala de filhos, a gente fala de criação de filhos, a gente fala de tudo sobre esse universo da maternidade, da paternidade. Tem bastante papai me procurando, achando que só existe envolvimento e apoio para as mães. Não é verdade. Ai, obrigada, né? O pessoal do Periscope aí tem que mandar muitos coraçõezinhos, né, pra gente. O papai, ele também faz parte, tanto é que nós temos o grupo dos pais no WhatsApp, né? No final eu deixo sempre os contatos, mas papai, seja bem-vindo, sinta-se abraçado e apoiado. Então, toda segunda às 9 horas estamos aqui. Sou Jéssica Costa, para quem não conhece, né? Sou fundadora da Mamãe Mulher, que apesar do nome, na verdade é uma consultoria aos pais, né? Nesse processo da educação infantil, né? Da educação familiar, com criação, com sono e com assuntos voltados a essa primeira infância, né? Então, o que é disciplina positiva? Tem muita gente perguntando, como assim? Que tipo de consultoria, que tipo de trabalho você faz na educação familiar, né? O que é essa consultoria? O que é esse atendimento? Disciplina positiva, ele é um método, né? Vamos dizer assim, é uma ferramenta, é uma filosofia, onde você tem todo o embasamento para criar os seus filhos. Então a gente não precisa criar os filhos como é muito visto, né, naturalmente, com palmadas e com castigos. Foi o nosso papo da segunda-feira passada. Falamos sobre isso, né, na semana passada. Então a gente tem todo um processo educativo na base do diálogo, na base da empatia. Então hoje eu tenho aqui 3 dúvidas, né, que hoje a gente vai estar fazendo aqui só perguntas e respostas. As perguntas eu já selecionei, são as perguntas que eu estou recebendo pelo WhatsApp, pelo e-mail. Segunda-feira passada foi bem interessante, foi assim, muita gente depois me procurando para falar, seja até algumas ligações, WhatsApp, enfim, mas muita gente procurando, querendo saber mais sobre isso. Infelizmente a gente não conhece muito, a gente não está acostumado a ouvir falar sobre disciplina positiva. Não estou com meu livro aqui hoje, mas é o método da Jenny Nelson, da psicóloga, que criou essa ferramenta, né? Eu gosto de chamar de ferramenta. Então a gente tem uma forma de criar, basta a gente querer. Como é que a gente pode criar os filhos no processo de empatia? Né? A disciplina positiva, ela é muito de se colocar no lugar do seu filho. Então tem dúvidas sobre criação, tem 2 dúvidas, estou olhando aqui que eu separei as dúvidas. Alce, tudo bom, Alce? Vamos falar também de sono. Sobre sono eu tenho 2 dúvidas. E essa questão da participação dos pais, porque eu tenho bastante mães perguntando isso, tudo bom? Como é que elas podem interagir mais os pais, né? Então vamos começar pelo sono, até porque eu acho que sono sempre é a minha maior demanda, sempre é a maior procura, né? Eu tenho 2 dúvidas sobre sono, né? Eu não vou estar falando o nome, diferente da outra vez que eu fiz, que eu falei o nome da família. Porque, na verdade, tem muita gente aqui ao redor, né? A pergunta de se os pais devem determinar a hora que os filhos dormem, isso é muito comum. Em qualquer atendimento de sono, pode ser até numa conversa, num bate-papo de esquina, pode ser até uma conversa rápida, ou atendimento, ou treinamento, ou consultoria. Sempre vem essa dúvida, no sentido de, Jéssica, eu devo estipular, eu devo determinar a hora que meu filho dorme, a hora que ele vai para a cama dormir? Sim, você deve determinar. Basicamente por 2 razões. A primeira razão é que é uma criança, né? Os filhos
Ainda, a gente está falando ainda de crianças até 3, 4 anos de idade, e isso deve passar até de 3, 4 anos, deve ir até uns 7 praticamente. Mas são crianças, e como qualquer criança, é da responsabilidade dos pais fazer com que eles tomem banho, façam suas refeições, escovem seus dentes, vá para a escola, volte da escola, vista sua roupa e durma. Então, os pais precisam determinar a hora que essa criança vai dormir, exatamente pelo segundo motivo dentro dessa pergunta, que é a criança, ela tem um mundo ao redor para descobrir. Então, ela tem um mundo de descobertas pela frente. Então, tudo que ela quer é descobrir esse mundo, é brincar, é correr, é subir, é dançar, é fazer tudo menos dormir. Então, se é uma criança que está num processo de descoberta, ela vai querer desbravar esse mundo, ela não vai querer dormir. Então, aí é a hora que entra a autoridade do pai. Não estou dizendo que a gente vai ser, não é no sentido de autoritarismo, mas é de autoridade. A gente tem que levar em consideração outros aspectos de sono, como os sinais de sono, o próprio horário para dormir, o horário que essa criança acorda no outro dia, se vai para a escola, se vai para a creche. Mas toda criança ela tem que ter um horário para dormir. Qual é o horário, geralmente, até 6 meses ou até 8 meses de idade? Geralmente está entre 7 e 7 e meia da noite. Quando faz um ano, a gente vê que a coisa já vai para 7 e meia, 8. Depois de um ano e meio, e aí já tá o pessoal, os quase grandinhos, né, 1 ano e meio, 2 anos, a gente percebe que já vai ficar 8, 8 e meia da noite. E o ideal é que fique nesse 8, 8 e meia da noite. A gente não vai passar disso. 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você pode fazer isso até 5, 6, 7 anos. Porque é o horário que você estipula que essa criança vai dormir. É claro que a gente vai fazer um ritual, vai dar um banho, vai contar uma história, vai colocar no quarto. Há pouco tempo a gente fez um processo eu fiz um processo de treinamento de sono já com criança de 7, 8 anos, né? Então, imagina a energia que essas crianças têm para você falar, vai dormir agora 8 e meia da noite. Então, o que a gente criou? A gente criou um cenário para essa criança dentro do próprio quarto, onde ela podia fazer tudo por um determinado horário. Então, deu 8 horas, deu 8 e meia, então vamos todos fazer esse processo de banho, de higiene e vamos para o quarto. Criamos um ambiente da leitura, então nós estipulamos o cantinho da leitura. Não era proibido já celular, televisão, tudo isso já era proibido naquela hora, porque já era a hora de dormir, e o que era permitido era o cantinho da leitura. Cada criança é um casal, né? O menininho e a menininha, todos os dois já de 7, 8 anos. Cada um pegava o seu livro, adotava o seu livro e ficava lendo. Isso podia acontecer até 9 e meia da noite. Então, a gente está falando de 1 hora ainda acordado e 1 hora de leitura. Benefícios inúmeros. A gente está estimulando leitura, nós estamos exercendo todo o nosso raciocínio, nós estamos aprendendo. E ler também chama ao sono. 9 e meia da noite, o que acontecia? A hora, o cantinho da leitura acabou, então vamos dormir. Apagava a luz e as crianças ficavam ali na cama e dormiam. Então, devo determinar a hora de dormir? Sim, deve. Vamos respeitar a idade da criança, vamos estipular um horário dentro da realidade da criança, mas a gente não pode permitir crianças dormindo 10, 11, 12, 1 hora da manhã. Tem algumas famílias que falam, Jéssica, meu filho dorme 1 hora da manhã, com meses. Fiz, olha, essa criança ela tá brincando, ela tá totalmente estimulada, vai ser difícil ela depois dormir, porque ela tá o tempo todo ali com o cérebro ativo, e ela tá passando do horário de dormir. Então a criança tá aqui brincando, tá acordada, aí ela cansa, mas ela continua brincando. Aí depois ela vai cansar um pouquinho mais, esse nível de cansaço ele sobe, mas a criança ainda tá brincando. E aí a criança começa a tropeçar pela casa, a cair pela casa, a se bater pelos móveis, e os pais não percebem que isso é sono. Mas ela não vai dormir porque ela tá elétrica, ela quer brincar, quer subir, descer, fazer estripulia pela casa. Por isso que a gente tem que determinar o horário. Antes do horário, vale tudo, pode brincar à vontade. Então essa é uma pergunta muito comum, é uma dúvida muito comum que todo mundo me faz em qualquer papo realmente que isso acontece. E a segunda pergunta foi do grupo do Zap, foi do grupo da mamãe do Zap. Ela falou da questão do sono leve e também dos puns, né?
ela percebe que tem um determinado horário da noite que a criança fica agitada, ela percebe que é um sono leve e a criança fica soltando bastante punzinho. E aí depois dorme tranquila e percebe que essa agitação volta depois. Exatamente, essa é a própria resposta. A criança está no sono leve. Vamos lembrar, a duração de um sono da criança é 40 minutos, 50 minutos no máximo. Então a criança dorme 7, ela vai passar 20 minutinhos ainda para poder entrar no sono profundo. Vamos considerar que 7 horas ela realmente dormiu, né? Deitou lá no bercinho e já fechou o olho. Então 7h20, vamos arredondar para 7h30, ela está passando por um processo de vigília. Depois ela entra no sono de fato. E ela entra no sono leve. Se o sono é leve, realmente acontecem essas agitações, esses movimentos involuntários. É aquela hora que vem a risadinha, que o olho fica balançando. Pode acontecer os punzinhos, porque é um sono leve. Pode acontecer uma falinha, um nenenê, um nanã. Tudo isso pode acontecer. Isso é sono leve. Depois de 40 minutos, 50 minutos, ela vai entrar no sono profundo. Sono profundo, a gente não tem nenhum movimento do corpo, a gente não tem atividade cerebral. Então a criança ela está no estado profundo de sono, ela está, vamos dizer assim, hibernou. Se ela não tem atividade cerebral, ela realmente não tem nada, não tem agitação, não tem punzinho, não tem nada. E aí, passados 50 minutos de profundo, volta para o leve. Aí o que que acontece? A atividade cerebral começa de novo. E aí ela vai começar a ter de novo aquelas agitações, vai começar a ter aquele mexe-mexe. É quando a criança vira para o lado, assim como nós. Nós viramos para um lado, viramos para o outro, pega lençol, puxa lençol. Claro que a criança não faz isso, mas só para vocês entenderem a comparação com a gente adulto. Pega lençol, puxa lençol, se mexe para um lado, se mexe para o outro. Tudo isso acontece com a criança, né? Certo? Duas duvidazinhas sobre sono. Vamos falar agora aqui sobre o papai. Né? Entrando aqui, isso aqui já tem a ver com a parte da criação, né? Mas eu separei um bloco aqui só de criação, que foi uma pergunta bem interessante que eu achei. Algumas perguntas que eu recebi depois do Periscope da semana passada. E aqui tem algumas colocações que eu recebo das mães. Não chega a ser dúvida, não chega a ser uma pergunta, mas é uma colocação muito recorrente, sempre vem à mesa essa questão de como eu faço para o pai ser mais participativo. O que é que eu faço para que o pai participe mais, né? De alguma forma isso vem em caráter de dúvida. É o seguinte, para que o pai participe mais, para que o pai tenha mais participação, a gente tem que ter duas coisinhas na cabeça, né? Duas coisas em mente. A primeira é não esquecer da forma como esse pai foi criado. Porque a gente não pode querer um pai muito participativo no sentido de fazer tudo, no sentido de fazer banho, fralda e etc, se esse pai ele nunca teve isso, ele como filho. E aí você faz um exercício bacana para você entender ele como filho. Você vai fazer uma comparação do seu marido pai com o seu marido no papel de marido. Então agora vocês têm um filho e agora você tem o seu marido no papel de pai e você quer que ele seja mais participativo, que ele ajude mais com os cuidados da criança. Então você vai fazer a seguinte pergunta: como era o meu marido antes de ser pai? A gente às vezes esquece disso, né? Então, como era o meu marido antes? Como era o meu marido com os afazeres da casa? Como era o meu marido com a própria higiene dele, com cuidados pessoais dele, né? Como ele era com a casa, no sentido de cuidar da casa. Porque se você já tinha um marido participativo com essas coisas da casa, né? Nem entrando nesse quesito, porque é um papo enorme, né? Essa divisão de tarefas domésticas de marido e mulher. Mas, naturalmente, este marido que já tinha uma participação enquanto marido, ele vai ter uma participação como pai, porque tá nele, né? Isso tem a ver com a criação dele, como ele foi criado. Mas se o teu marido antes não participava, sabe? Zero à esquerda, não fazia nada. Então a gente tem um reflexo ali dele, enquanto filho, como ele foi criado. Então isso já vai te fazer uma pequena ajuda para entender o teu marido agora como pai.
Porque antes ele já não tinha essa ajuda. Então, por que agora que ele virou pai a coisa vai fluir, sabe, de uma hora para outra? Porque ele não tem isso dentro dele, isso não tá nele. Então, o que a gente vai fazer, que é a nossa segunda perspectiva que a gente tem que ter, né, além de você tentar entender ele, como ele foi criado, a segunda questão é, então tá bom, então eu vou ajudar ele a se despertar, né? Tudo bem, ele não é participativo, ele não foi criado assim, mas ele precisa mudar, eu preciso que ele seja participativo. Então, como é que eu vou despertar esse homem para ser um pai mais participativo? E a resposta disso é engraçado, porque ela barra exatamente na própria mãe, porque a mãe termina podando esse pai, a mãe termina limitando esse pai, sem perceber, né? É aquela coisa, mas ele não sabe trocar uma fralda, ele não sabe dar banho, ele não sabe dar comida, ele suja a cozinha toda, ele molha tudo quando ele dá banho, ele não sabe colocar para dormir, sem perceber. A mãe, né? A mulher, a mãe agora está criando crenças limitantes para esse pai. Então, o que é que a gente tem que fazer para ajudar nessa descoberta desse pai? Permita. Oi, Tayane, tudo bom, minha querida? Bem-vinda. Permita ele ser quem ele é. Então, deu banho, molhou tudo, que legal. Você vai falar, ó, muito bem. Sabe? Esse é um processo que a gente faz com as crianças quando elas estão aprendendo. Muito bem. A gente precisa incentivar, estimular e principalmente permitir que ele cuide do jeito dele. Isso vai fazer com que ele perca o medo, que ele se conheça, que ele se perceba, que ele ele tem que se sentir, vamos dizer assim. A gente não pode podar, porque se o pai não é participativo, provavelmente existe ali uma questão de criação dele. E provavelmente ele já não era participativo como marido. Então, se a gente poda esse pai, né? Então, o seu filho vai sair com o pai sozinho. E aí você não confia que ele arruma a bolsa direito. Ah, mas Jéssica, se eu não olho a bolsa vai sem fralda. Entrega a Deus. Também, né? A bolsa vai sem fralda, a bolsa vai sem um lencinho, a bolsa vai sem um algodão. Isso tem que acontecer para que ele perceba e mude. E vamos dizer assim, é um processo de crescimento. Então, o pai vai sair sozinho com o filho. Você pode perguntar, claro, tudo bom? Fez tudo? Bacana, pegou tudo? E vai. Não dá uma de mãe paranoica que vai lá abrir a sacola, que vai olhar se tá tudo na sacola, para depois você ir, porque isso é um bloqueio. Isso você está bloqueando, você está supervisionando ele como pai. Estranho isso, né? A gente supervisionar ele exercendo o papel dele de pai, né? Então a gente precisa permitir. Lu, tudo bom, Lu? Bem-vinda. Já tô aqui no segundo bloquinho das dúvidas, né? Mas tem mais um aqui bem bacana sobre criação. Então, permita, né? A palavra é permita, se permita e deixe com que ele se permita também, se conheça, se perceba. Ele vai sair com aquela bolsa errada, vai perceber que esqueceu o lenço umedecido, vai sair correndo para a farmácia para comprar o lenço. Ele vai dar um jeito, né? E aí ele vai perceber que alguma coisa não estava batendo muito bem. Então, basicamente, para que o pai participe mais, você tem que permitir isso. Eu faço isso porque ele sempre esquece de colocar as coisas. Olha essa frase, ó, eu faço isso porque ele sempre esquece de colocar as coisas. Talvez ele sempre esquece de colocar as coisas porque você sempre coloca, né? Então a gente tem que realmente deixar as coisas acontecerem. O processo tem que ser fluido. O processo ele tem que ser natural, sabe? O homem, por natureza, vamos dizer assim, ele tende a deixar tudo na mão da mulher. Porque assim nós fomos criados. Essa é a nossa vida, vamos dizer assim. A vida humana é assim, né? A gente sabe que a mulher foi criada voltada para casa e tal, e o homem para sobrevivência, para trabalhar e etc. As coisas estão mudando, mas no geral o homem ele sempre tem a deixar que a mulher faça aquilo porque ela faz melhor. Mas se você não deixa o homem fazer para que ele também perceba qual é o melhor dele, ele nunca vai fazer. Então a gente vai ter que fazer o processo contrário, né? Eu não vou colocar,
ele vai esquecer e na próxima ele não vai esquecer. Inclusive, essa é uma das ferramentas de disciplina positiva. Ser menos controladoras. Eles precisam. E se a gente não deixa eles quebrarem a cara, eles aprenderem a arrumar, eles não aprendem, né? Tem que incentivar e apoiar, com certeza. É permitir, né? Essa é a palavra. Essa é uma das ferramentas que a gente usa com os filhos, quando o filho, por exemplo, sempre esquece de levar comida para a escola. Então, uma criança já, é claro, acima de 7 anos já não leva, sempre, todo dia esquece de levar a comida para a escola, por exemplo, e a mãe sai correndo todo dia e pega a comida e leva. E aí a gente sempre tem uma pergunta de, mas como é que eu não vou levar? Eu vou deixar meu filho com fome? A gente sempre tende a ter um pensamento de proteção. E aí você não faz com que essa pessoa explore o que ela tem de melhor. Então, o que é que vai acontecer para essa criança não esquecer mais de levar o almoço se a mãe sempre leva o almoço? Ela não vai levar, mas é claro que antes ela precisa conversar. Meu filho, você já tem idade, você já está grande, sua mãe está no trabalho, sua mãe não pode levar. Eu tenho certeza que você vai ser capaz, a parte de incentivar, tenho certeza que você vai ser capaz de lembrar, né? A mãe vai confiar em você, essa vai ser sua atividade, essa vai ser a sua... A gente precisa criar palavras que eles entendam, né? A sua participação é essa. E aí a criança vai. Se ela esquecer um dia, ela precisa aprender como é que esse processo vai se desfazer, né? Vai pedir para alguém, vai dividir com alguém, vai, sabe? Mas se a gente todo dia leva esse lanche esse almoço para o filho, ele sempre vai continuar esquecendo. Esse, inclusive, é um exemplo do próprio livro da Jane. E aí eu tenho uma perguntinha aqui muito legal, eu achei bacana. Algumas mães, algumas famílias, depois do nosso periscope da semana passada, de palmadas e castigos, me perguntou, Jéssica, eu posso recomeçar? Admito que eu tenho agido dessa forma, eu admito que eu tenho batido, né, dado essas palmadas, e meu filho já tem mais de 2 anos, teve alguns casos aqui de mais de 3 anos até, né, e as mães estão perguntando se elas podem recomeçar, sair desse método tradicional, desse método que nós crescemos, e se elas podem recomeçar na disciplina positiva. Claro que pode, né, a gente sempre pode recomeçar, com paciência, com persistência e com constância, que sempre são as palavras mágicas que eu sempre falo. Não adianta ter só paciência e você não ter a constância. Cada dia fazer uma coisa. Isso não vai adiantar. Não adianta não ter paciência, aí você faz sempre a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, você é super consistente, mas você não tem paciência. Então, na verdade, entre uma constância e outra, tem um grito, né? Então, a gente precisa ter essas 3 palavrinhas. A gente não pode esquecer 4 coisas para recomeçar, né? Pode recomeçar com qualquer idade. A gente não pode esquecer as crenças que faz essa criança ter um mau comportamento. Eu vou repetir, eu já falei algumas vezes aqui, mas vale a pena repetir. O que é que leva uma criança a ter um mau comportamento? O porquê que ela faz aquele mau comportamento? Basicamente são 4 fatores que são chamadas das crenças desse mau comportamento. A primeira crença é a atenção indevida. Então, aquele mau comportamento é para chamar a sua atenção. Então, ela faz tudo aquilo porque na cabeça da criança eu preciso ter esse comportamento para chamar a atenção. E isso acontece. Quando ela tem um mau comportamento, o que é que os pais fazem? Na primeira oportunidade já volta para a criança, já vira para a criança, ou seja, a atenção voltou para ela, né? Então os pais estavam conversando na internet, no telefone, qualquer coisa, e a criança ela quer aquele momento, ela quer aquela atenção. Então essa atenção indevida é uma crença. Eles fazem para chamar a atenção mesmo. Outra crença é o poder mal dirigido. A gente fala poder mal dirigido quando a criança ela disputa poder com os pais. Então é aquela coisa de disputa pelo comando, disputa para ser o chefe, né? Eu mando em você, não é você que manda em mim. Isso tem muito a ver quando a gente tem uma criação carregada de autoritarismo, né? Então você está sempre mandando no seu filho, né? Você manda no seu filho. Então ele está com o pensamento de que existe ali uma disputa de poder, uma disputa de alguém manda em alguém. Né? Então essa é a parte do poder mal dirigido. Nós somos responsáveis pelos filhos, claro, nós temos que exercer
né, a autoridade sobre os filhos. Tem que ser firme, mas esse autoritarismo, ele é muito confundido com autoridade. A terceira crença é vingança. E a vingança, ela tá por trás até talvez de uma atenção indevida, talvez de outros fatores, mas ela tá fazendo aquilo para se vingar realmente de você, né? Tipo, você não manda em mim. E aí ela vem e tenta se vingar de você. E a última é uma inadequação assumida. Então a criança, ela não tem um entendimento dessa relação, né? Dessa combinação dos pais com o filho. E aí ela faz aquele comportamento inadequado, né? Sempre é para chamar a atenção dos filhos, a atenção dos pais. Então são essas 4 crenças que vocês precisam identificar. O que é que meu filho está fazendo? Por que desse mau comportamento? Identifica a razão desse mau comportamento para você ir na causa e trabalhar a consequência, como a gente falou até na semana passada. E principalmente não esqueçam que um comportamento de 2 anos, 3 anos ou de 1 ano que seja, não vai sair de uma hora para outra. A criança, ela pode ter só 1 ano e meio, 2 anos, mas é tudo que ela sabe até hoje, né? Foram 2 anos recebendo palmadinhas, recebendo castigos. Ensinamos ao nosso pequeno de 1 ano a não pegar na decoração da casa. De repente ele voltou a futucar. Isso vai acontecer. Na verdade, eles precisam reafirmar os limites. Então, de tempos em tempos, por que a gente fala assim, poxa, mas por que ele voltou a fazer isso, né? Ele sabe que não era para pegar ali, e depois de muito tempo, né, ele voltou a pegar. Porque as crianças têm memória curta, e as crianças, elas precisam saber exatamente o limite dela, do que é que ela pode e do que é que ela não pode fazer. Isso é importantíssimo, porque a criança tem noção de espaço, né? Ela entende que ela convive com pessoas e que ela não pode fazer tudo. E isso acontece com essas reafirmações. Então ela sabe que ela não pode pegar ali, mas de repente ela vai lá e faz novamente, porque ela precisa reafirmar. Então ela está reafirmando esse limite. E por que a criança faz muito isso com os pais, né? A criança é um anjo com a avó, com o tio, na rua, na creche, na escola. E com os pais ela toca o terror. Porque é com os pais que ela reafirma exatamente esses limites, exatamente esse espaço. Então é com os pais que ela vai testar. Eu posso subir aqui? Não, não posso. Eu posso pegar aquilo? Não, não posso. Eu posso não escovar o dente depois de comer? Não, não posso. Eu posso fazer isso? Então ela faz essas reafirmações. Isso vai acontecer até 3 anos, a depender de cada criança, de cada família, é claro, né? De tempos em tempos isso vai acontecer. Então não esqueçam que a criança, ela está nesse curto tempo de vida, tudo que ela sabe, tudo que ela aprendeu até agora, foi na base das palmadas, foi na base do castigo. Então não é porque hoje eu resolvi mudar, então eu vou começar a tentar entender o mau comportamento, tentar entender a causa, tentar entender o que está por trás para ir na causa, para fazer a ligação com a consequência. Não é porque eu resolvi fazer isso hoje, que hoje a coisa já vai fluir. Não vai fluir hoje, talvez não vá fluir amanhã, depois de uma semana, depois de um mês, não importa. Vai demorar o tempo que a criança precisa para entender que houve uma mudança, né? Então, minha mãe não fazia isso comigo, ela agora está fazendo isso comigo. O tempo dela entender isso é muito relativo, mas não é, infelizmente, na velocidade que a gente gostaria. Elas demoram um pouquinho, elas ficam 1 semana, 2 semanas, para começar a entender o que é que você está querendo falar, para começar a entender que existe um diálogo, que existe um processo de castigo, entre aspas, mas com a consequência do ato. Então isso demora, né? Então não vamos esquecer, vamos diminuir a expectativa e vamos ter essa paciência e essa consistência e essa persistência para fazer esse processo de educação. E não esqueçam das crenças limitantes, né? São elas que geram o mau comportamento, são elas que fazem esse mau comportamento acontecer. Era isso. Se vocês têm alguma dúvida, vocês que estão aqui comigo, dentro do sono, dentro da participação do papai, tô pegando aqui as minhas
as minhas anotações que eu fiz hoje, dentro desse processo de criar, né? O ano que vem, até porque esse ano já está acabando, e o meu compromisso é fazer um curso, uma palestra de introdução a sólidos. Se não me engano vai ser 3 de dezembro, né? Acompanha a gente aí nas redes sociais. O nosso último curso do ano, o nosso último encontro do ano, vai ser para falar sobre introdução a sólidos e sono. Vai ser em caráter de palestra, né? A gente está fechando o local direitinho para começar as divulgações, mas 3 de dezembro vai ser um sábado, vai ser à tarde. Tem uma surpresa assim que eu falei que ia comentar, mas essa não é surpresa não, esse é o nosso último encontro do ano. Liliane Bittencourt, que idade começam essas birras? A partir de 18 meses, antes de 18 meses é difícil acontecer. Eu vejo algumas mães falando, meu filho tem 1 ano, tem 1 ano e 2, 1 ano e 3, ele já tá fazendo birra. É difícil acontecer, porque a birra, como a gente já está culturalmente acostumada a falar, ela é uma consequência do entendimento da criança como pessoa. Então a criança entende que ela é uma pessoa, e se eu sou uma pessoa, naturalmente eu tenho vontade própria. Então eu não quero comer na hora que você diz que eu tenho que comer. E aí começa toda essa manifestação, né, de sentimentos. Então, antes de 18 meses é muito difícil. Então, a partir de 18 meses, quanto tempo tem? Quanto tempo? Me lembra? A gente já fez aí 2 processos com ela, né? Pode ser que sim, né? A gente também não pode... Vamos chamar de birra como essa reação dela não querer fazer o que ela quer. Mas a gente pode já entender 1 ano e 5. Então já tá, vamos dizer assim, já tá começando, né? Esse entendimento dela de ser uma pessoinha, ela é muito desenvolvida até quando ela convive em creche. Então, se ela já foi, se já conviveu com outras crianças desde cedo, isso já pode estar acontecendo. Mas não tem uma idade certa, né? Toda a literatura fala a partir de 18 meses. Quando ele não é atendido, ele senta no chão para chorar e joga as coisas longe. É explosão de mau comportamento, é super normal. O que a gente não pode fazer é ceder, né? Então a criança fez tudo isso porque ela quer comer alguma coisa, né? Então aí se você der o que ela estava querendo comer, ela entende que o caminho para conseguir é sentar no chão, chorar e jogar tudo longe, né? Então tem que sentar do lado, tem que tentar acalmar, tenta botar no colo, para que quando ele se acalme, e aí sim vem o processo de explicar, né? Você não teve por isso, isso, e esse recado é entendido bem rapidamente, tá bom? Os 2 recadinhos, na verdade, recadinho e a surpresa. O recado é dia 3 de dezembro, nossa palestra vai ser com Liliane Bittencourt, é nutricionista infantil, mestre na nutrição infantil. Vai ser uma maravilha dividir com ela o palco, né? Vamos dizer assim. Ela vai falar de toda essa parte de introdução a sólidos, introdução alimentar para crianças. Depois eu vou estar entrando, falando de mitos. Não vai ser curso, né? Como Vanina aqui já participou dos 2 cursos de sono, não vai ser curso de sono. Eu vou estar trazendo mitos sobre sono, né? Coisa do tipo, não dormir de dia ajuda a dormir de noite. Então eu vou trazer alguns mitos. E a surpresinha que eu falei que eu ia contar pra vocês, amanhã eu divido também no grupo do WhatsApp, é que agora nós temos o nosso canal no YouTube. Muito legal. Então vocês podem colocar lá Mamãe Mulher Consultoria. Por favor, não esqueçam de colocar o nome consultoria, porque senão aparece um monte de coisa muito feia. Eu me assustei quando eu vi, eu botei mamãe e mulher. Aí aparece mulher pelada, aparece um monte de coisa muito feia, que não tem nada a ver com a nossa proposta. Então bota mamãe e mulher consultoria. Já está lá o nosso vídeo institucional, dizendo a nossa história, como é que surgiu a Mamãe Mulher. Se vocês quiserem conhecer a história, existem 2 videozinhos. Na verdade, um vídeo é chamado de teaser, que é um vídeo curto, que é só uma chamada para vocês ouvirem toda a história, né? Tem muita gente que me pergunta como é que surgiu, né? Para quem não sabe, eu não vou dizer que eu tô saindo, né? Mas é sair de uma área de exatas. Minha primeira formação é engenharia. E aí eu saio de uma área de exatas para ir para uma área praticamente de humanas, de consultoria, de processo de educação familiar. Então muita gente me pergunta como isso aconteceu. Claro que tem a ver com a minha filha, naturalmente, mas também tem a ver
com o processo de contribuição e de espiritualidade. Obrigada, Thay. Tem muito a ver com a minha espiritualidade, mais até do que o nascimento da Bruna. Né? É como eu falei lá, eu já estava há 2 anos fazendo grandes questionamentos sobre propósito de vida, né? E aí, acompanha o pessoal da Coralinas, viu, Tayane? Elas têm esse projeto muito bacana de empreendedorismo, né? De ajudar a mãe nesse processo de descoberta. Então, um processo o meu processo de recomeçar teve a ver com um propósito ligado à espiritualidade, de você contribuir. E aí a maternidade veio só para mostrar o que era, né? E a notícia boa é que essa semana eu acredito que eu vou colocar todos os vídeos do Periscope para vocês. Todos os vídeos, já temos mais de 20 vídeos no Periscope. Por isso que eu já estava falando aqui nos últimos 2 Periscopes, falando, olha, eu acho que eu já tenho uns 20 vídeos. Porque eu estava fazendo download, eu estava fazendo, a cada Periscope eu faço o download, então vai ter tema que vocês nem imaginam. Então são 20, 24, todos vão estar no YouTube, vão ser todos abertos, vão ser todos gratuitos. Então vocês vão poder assistir, reassistir, indicar para suas amigas, indicar para suas mães. E o próximo passo já vai ser um convite para vocês para nossa lista VIP, onde eu vou estar fazendo já algum treinamento online, cursos online, algumas palestras online. E aí vocês acessam o nosso acesso VIP para ter acesso, ficou redundante, né? Para ter o acesso a essa parte VIP, né? Que é o Mamãe VIP, e aí já vai ser outros conteúdos já direcionados para vocês. Tá bom, minhas queridas mamães? Espero que vocês tenham gostado, a surpresa era essa. Tem muita mamãe que estava me perguntando. Não vai ser ao vivo não, eu vou estar gravando, fazendo algumas coisas bem pontuais. A gente vai estar falando aqui de sono, por exemplo, a gente vai estar abrindo aqui, né? É como se fosse uma palestra, né? Eu vou pegar alguns temas, eu vou gravar essa palestra e ela vai estar disponibilizada nesse acesso que está chamado de Mamãe VIP, tá? Podem acessar lá o nosso site, já está quase super redondo, já tem meio caminho andado, 80% eu diria, viu? Oh, obrigada, minha querida. A gente vai estar liberando esse acesso VIP nos próximos dias aí, nas próximas semanas. A ideia é que vocês primeiro curtam o Periscope, assistam todos os vídeos do Periscope. Então, nos próximos meses, né, a gente vai abrir o Mamãe VIP. Pode acessar o nosso site mamaemulher.com.br, vocês vão ver lá que já tem alguns cursos disponibilizados para que vocês comecem a se interessar nas grades dos cursos, quais são os cursos, né? Tem curso do papai também, tem bastante coisa. Bom, para quem não nos acompanha, né, nosso Facebook é Espaço Mamãe Mulher, o Instagram Mamãe Mulher. Meu e-mail é atendimento@mamaemulher.com.br. É onde eu estou recebendo essas dúvidas, perguntas, críticas, sugestões e um monte de coisa e um monte de feedback bacana. Meu celular é 71, né, que tem mamães aqui que até acessam aí de fora da Bahia. 71 DDD 991731446. 991731446. Tá bom? Venham participar do nosso grupo do WhatsApp, tem mamães aqui que participam, temos as nossas cegonhinhas, temos o G1, temos o G2, temos o grupo dos papais. Então o WhatsApp também é para trocar experiência, mas também já temos conteúdo lá, tá bom? Grande beijo a todas vocês, tenham uma boa noite, descansem, que amanhã é dia de cuidar, mais um dia de dedicação aos filhos, não é? Grande beijo a todos vocês, já que vocês não estão com dúvida. A gente encerra aqui até a próxima segunda-feira. Iana, ai que legal, Iana, me chama no WhatsApp. Você conseguiu pegar o meu número? Você conseguiu anotar? Ó, Tayane é do grupo, a Luciana é do grupo, a Vanina é do grupo, as mamães aqui são todas do grupo. Você conseguiu pegar o meu telefone? Você conseguiu anotar? É Iana, né? 991731446. Você manda lá um oizinho, manda um oi, meu celular já tá aqui do meu lado, tá? E eu adiciono. Me fala qual é a idade do seu filho, para saber se é G1 ou se é G2. Sua amiga Diari. Ariana. Ah, eu falei com você hoje, não foi?
Foi, nos falamos hoje. Bacana, 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 bacana. É que hoje teve algumas indicações de mamães e eu não adicionei vocês ainda no grupo. Mas nós nos falamos hoje, né? Já tivemos contato hoje. Vou estar adicionando, pode deixar. Grande beijo todas vocês. Vou estar adicionando daqui a pouquinho. Grande beijo, mamães. Espero que vocês gostem, que vocês curtam bastante o canal do YouTube agora. Mais um passo. Mais um passo que a gente está dando aí pra levar mais informação para vocês. Boa noite a todos vocês. Sabedoria e paz.